Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um ESGcast. Hoje com o episódio de número 49, com o tema Os Médiuns Precursores do Espiritismo. Meu nome é Rafael, sou aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje é a seguinte: só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Essa frase está no livro Há 2000 anos. Olá, boa noite a todos. Aqui é o Gaspar falando de Itapema para mais um episódio do nosso ESGcast com o tema Os Médiuns Precursores. E a minha frase é a seguinte: o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Do livro Vinha de Luz, de Emmanuel. Muito bem. Então tá, mais uma noite aqui reunida para a gente gravar, né, pai? Vamos continuar o tema sobre médiums, né? Sobre mediunidade. Mediunidade. Exato. Então, para a gente começar bem do comecinho, como a gente diz, nós vamos tratar hoje dos primeiros médiums que foram os precursores do espiritismo, tá? Só para a gente fazer um resumo para o pessoal, nós vamos falar dos três principais, né? Porque, como a gente já comentou lá passada, né, pai? Mediunidade sempre teve presente, desde os primórdios, desde dos antigos, dos egípcios, né? Mas para o advento do espiritismo, a gente considera três grandes médiuns que foram os precursores, né? Que foram o Edward Irving, o Andrew Jackson Davis e Emanuel Swedenborg. Vamos fazer um pequeno resumo da biografia deles, quem foram, como é que eram as suas manifestações mediúnicas, né? E que impacto eles tiveram na sociedade que viveram, certo? Certo. Então tá, vamos só fazer a nossa oração inicial e a gente já começa agora. Vamos pedir sua presença, sua luz, que nos estudos de hoje nos ilumine a mente, as nossas cabeças, para a nossa compreensão. Esteja, Senhor, junto de cada ouvinte, que leve a nossa aula, o nosso podcast a quem precisa ouvir, a quem esteja necessitando de uma palavra amiga. E queria agradecer por mais uma oportunidade de a gente estar aqui gravando, passando essa informação para frente e divulgando o Espiritismo. Que assim seja. Que assim seja. Começamos por onde? Sempre vamos começar pelo começo, né? Mas como você falou, o nosso tema hoje ele vai ser um pouco assim, leitura e discussão da leitura, né? Ele é muito biográfico, né? Exatamente. Como a doutrina espírita considera esses três grandes médiuns os precursores da mediunidade, os médiuns precursores, então a gente vai ficar focado nessas três figuras, nesses três nomes, e cada um na sua época, no país em que nasceu, tiveram fantásticos
manifestações espíritas, né? Exato. Não vamos dizer espírita porque na época não existia o termo espírita, né? O termo espírita. Mas enfim, manifestações mediúnicas, e cada um dentro da sua característica, cada um dentro da sua maneira de ser, né? E isso, como que vamos dizer assim, foi uma preparação, né? Porque nós sabemos que a providência divina nada faz de sobressalto, nada acontece assim de inopino. Era já médiuns que vieram com esta missão, com esta preparação mediúnica, para que no seu tempo, havendo aquelas manifestações, já fosse despertando no povo, as pessoas que conviviam, as pessoas da época, fossem despertando que existia alguma coisa a mais, né, além da vida, além daquilo que eles conheciam. E era o que esses médiuns proporcionavam. E aí no decorrer da nossa leitura, do nosso debate, quando você for ler aí a biografia de cada um, e a gente vai vendo como que eram aquelas mediunidades, né? Como que se manifestavam e como que as pessoas encaravam tudo aquilo, não é verdade? Exato. Tá? Vamos começar então, pai. A nossa referência, né, tá na apostila. Gente, os nomes que a gente vai citar, nem sempre a gente sabe pronunciar direitinho, né, pai? Porque, né, mas a gente vai colocar a apostila disponível no blog, como sempre. Né, vai estar lá também disponível o link no YouTube, que a gente agora publica os nossos áudios no YouTube, está lá na descrição do vídeo. Então a apostila vai estar lá disponível com toda a descrição, com todos os nomes, com resumo da biografia deles, né? Sim. Tá. A gente está se baseando na obra e no trabalho de Arthur Conan Doyle, né, pai? Sim. Arthur Conan Doyle, que cita os 3 principais médiuns precursores do espiritismo, que foram os 3 que eu citei na entrada, né? Que foi Emanuel Swedenborg, veio depois dele Edward Irving, e aí depois, mais por fim, Edward Jackson Davis. Tá? Só para a gente se situar, vou dar uma palhinha de quem foi Arthur Conan Doyle, para quem não conhece. Arthur Conan Doyle foi o famoso escritor escocês que todo mundo conhece por aí, que é o autor de Sherlock Holmes. Ele era um escritor famosíssimo na sua época. Tá? Ele nasceu em 1859, em Edimburgo, não sei se acho que é Escócia. Bom, e morreu em julho de 1930. Tá? E quando ele estava no auge da fama dele, com os livros de Sherlock Holmes vendendo que nem água, ele era super famoso na sua época, ele se envolveu com o espiritismo após a Primeira Guerra Mundial, onde ele perdeu vários entes queridos. Ele perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o irmão, perdeu 2 cunhados, 2 netos. Tá? Tudo isso num curto espaço de tempo. Nossa, a família dele foi quase dizimada. Foi quase dizimada. É aí que ele entra então numa profunda depressão, nessa época, e ele encontra consolação no espiritismo. Então a partir daí ele publica diversas obras sobre as manifestações paranormais. A partir de 1918 isso ocorreu, tá? E aí que ele desponta como um grande nome dentro da doutrina espírita. Tá? Ele foi presidente honorário da International Spirit Federation de 1925 a 1930, foi quando ele morreu. Nesse meio tempo também acho que ele foi presidente da Aliança Espírita em Londres, presidente do Colégio Britânico de Ciência Espírita também. Então assim, Arthur Conan Doyle não foi um qualquer que a gente está citando aqui, ele foi um expoente do seu tempo, ele era um escritor famosíssimo e uma grande mente do seu tempo, né? Sim. E toda essa história que ele relata sobre os 3 médiuns precursores, não sei se você citou, mas está no livro A História do Espiritismo, né? Ah, sim, eu esqueci de citar. História do Espiritismo, que é de Arthur Conan Doyle. Quem tiver esse livro, ou quem tiver a oportunidade de adquiri-lo, poderá então ler assim com mais detalhes, com mais profundeza deste assunto que hoje a gente vai abordar assim, de uma maneira mais aparente. Mas lá está com riqueza de detalhes sobre a vida e os fenômenos e a paranormalidade de cada um desses 3 médiuns precursores. Muito bem. Então tá, quer começar, pai, falando sobre Swedenborg, que foi o primeiro deles?
Eu vou falar alguma coisa aqui sobre Emanuel Swedenborg e depois você tem aí a biografia dele, né? Sim, eu separei alguns pontos aqui. Então, assim, como nós falamos, a gente vai ler a apostila e vai comentar alguma coisa. Então, no segundo parágrafo da nossa apostila, diz que para compreender completamente um Swedenborg, é preciso possuir-se um cérebro de Swedenborg. E isto não se encontra em cada século. Em cada século não se encontra uma mentalidade, uma inteligência como era a de Swedenborg. Exato. Por que eles dizem isso? Porque Swedenborg era uma sumidade em inteligência. Então diz assim na nossa apostila, ó, nunca se viu tamanho amontoado de conhecimentos. Ele era, antes de mais nada, um grande engenheiro de minas e uma autoridade em metalurgia. Foi um engenheiro militar que mudou a sorte de uma das muitas campanhas de Carlos XII, da Suécia. Era uma grande autoridade em física e em astronomia. Autor de importantes trabalhos sobre as marés e sobre a determinação das latitudes. Era zoologista e anatomista, financista e político. Finalmente, era um profundo estudioso da Bíblia. Seu desenvolvimento psíquico, ocorrido aos 25 anos, não influiu sobre a sua atividade mental. Gente, vamos pensar um pouquinho hoje, né, na atualidade, qual é a inteligência que detém tantos conhecimentos sobre assuntos tão variados? Será que existe hoje, Rafa, alguma inteligência no mundo que seja especialista em metalurgia, que seja engenheiro de minas, que seja uma autoridade em física, em astronomia, que entenda de zoologia, que seja um financista, que seja um político, anatomista, zoologista, e ainda tinha tempo para ser um grande estudioso da Bíblia? Exato, é bem difícil. Bem É bem difícil, não é verdade? Se você colocar aí no Google Emanuel Swedenborg, tu vai encontrar um material assim extremamente vasto. Porque realmente ele era um homem de ciência, de uma inteligência fora do comum. Só para a gente se posicionar em relação à doutrina espírita, né? Porque a gente fala precursores, mas às vezes as pessoas não têm noção do quão precursor ele foi, tá? É verdade. Desde a publicação do Livro dos Espíritos, que foi onde lançou, né? Onde deu o boom do espiritismo, foi em 1857? 7. 18 de abril de 1857. 1857. Arthur Conan Doyle, desculpa. Emanuel Swedenborg, ele nasceu em Estocolmo em 1688, perdão. Isto. E morreu em 1772. Ou seja, bem antes do próprio Allan Kardec começar a estudar o espiritismo e codificar ele e ter o espiritismo que a gente tem hoje. Tá? Então, naquela época não se conhecia os fenômenos que estavam ocorrendo, né? E muito menos havia estudo ou alguma denominação sobre eles. Tá? Então, Swedenborg, além de tudo isso, né, ele foi um médium fantástico, né, pai? De efeitos físicos, de efeitos... Ele era médium vidente, audiente, era fora do comum, né? Sim, ele tinha uma mediunidade que hoje não se conhece médium que possua tamanhas faculdades mediúnicas como ele teve, né? Uhum. Porque o que acontecia com ele era algo assim, que a gente pode dizer de extraordinário. A ponto de ele relatar, Emanuel Swedenborg, que o céu se abria para ele e ele via o mundo espiritual como nós vemos o nosso mundo. E ele relata como é que ele enxergava o mundo espiritual, como é que o mundo espiritual se mostrava para ele. Então imaginemos, em 1688 que ele nasceu e as faculdades mediúnicas dele começaram a aparecer, como falou ali atrás, aos 25 anos, né? Então isso foi em torno de no início de 1700. Em 1700, alguém com tamanha mediunidade e aquela mentalidade daquele povo daquela época, sem nenhum conhecimento daquelas leis que regem os fenômenos, né? Daquelas leis que hoje nós estudamos, que tem a ver com fluidos, tem a ver com
com o médium, né, com a capacidade, como é que eu vou te dizer assim, que a mediunidade é algo inerente ao ser humano, mas aquele corpo físico, né? Então ele detinha todas aquelas condições de produzir aqueles fenômenos, de ter aquelas manifestações. Aí eu me pergunto, como é que o povo daquela época enxergava nesse homem? O que via nele? Sim. Será que ele era taxado de louco, de feiticeiro? Você imagina se esse homem vive na época da Inquisição? Teria com certeza morrido na fogueira, né? Teria morrido na fogueira. Não tinha dúvida, porque a mediunidade dele era muito, muito, muito apurada. Então, como você disse, abrir a biografia dele, a gente se aprofundar nos estudos de Emanuel Swedenborg, a gente se apavora de tamanha capacidade mediúnica que esse homem detinha. E dos relatos que ele deixou, né, da literatura que ele deixou, né? Sim, sim. Ele deixou várias literaturas. Por exemplo, Céu e Inferno, A Nova Jerusalém, A Arcana Celeste, A Verdadeira Religião Cristã, Sabedoria Angélica, O Amor Conjugal e o Apocalipse Revelado, e etc. Sim. Então ele deixou muita literatura que com certeza falando a respeito da sua capacidade mediúnica, daquilo que ele via, daquilo que lhes era revelado, né? Porque foi revelado a ele tudo aquilo que ele viu e que ele presenciou, porque ele com certeza veio com essa missão, né, Rafa? De já ser aquele precursor, de já deixar essas obras, de já deixar os escritos, as manifestações, de já ir preparando o pessoal daquela época que alguma coisa, né, muito mais séria, muito mais grave do que a gente tem no nosso dia a dia existe e que estava fora do alcance de muitos, da grande maioria, está fora do alcance tanto do conhecimento como da produção daqueles fenômenos, né? Exato. Ó, só para ter ideia de alguns fatos que marcaram ele como um grande médium, teve alguns fatos que são categorizados aqui como grandes, né, os principais. O primeiro deles conta aqui que estava Swedenborg num jantar em Gotemburgo e ele começou a contar os presentes que estava tendo um incêndio em Estocolmo, que era onde ele morava, a 400 quilômetros dali, 400 e poucos quilômetros de Gotemburgo. Então ele começou a contar que o incêndio estava consumindo a casa de um vizinho dele e que estava começando a própria casa dele. E que o fogo depois foi contido e que tinha parado algumas portas lá da casa dele, ficou bem próximo. E dias mais tarde os relatórios confirmaram, os noticiários confirmaram que cada ponto que ele descreveu naquele jantar, a 400 quilômetros de Gotemburgo, de Estocolmo, se confirmou. Aonde o fogo parou, em que momento que eles conseguiram apagar o fogo. Então isso causou uma grande impressão em todos que estavam naquele jantar. Tá? Sim. Teve um outro ponto que realmente marcou, porque envolveu a rainha da Suécia. Foi quando ele visitou a rainha, a Luísa Ulrica, o nome dela. E ela pediu que contasse algo sobre o irmão dela falecido. Aí o príncipe Augustus William, né, da Prússia. Aí Swedenborg no dia seguinte foi até ela, cochichou algo no ouvido dela e ela ficou pálida, lívida, porque ele falou algo que somente ela e o irmão dela conheciam. Uhum. Então são fatos assim que marcaram bastante em função dos eventos, né? Mas fora isso, tudo isso que tu explicou, ele, né, foi um excelente, um grande médium, fora do comum. Eu não sei se depois dele a gente teve um médium tão ostensivo assim. Na história do espiritismo existe, sabe, Rafa? Médiuns de efeitos físicos assim, bem interessantes. Nós tivemos no Brasil Eurípides Barçanufo, que tinha uma mediunidade fantástica também. Certo. Ele se desdobrava, ele fazia atendimento espiritual enquanto estava dando aula. Então teve médiuns assim que tiveram grandes faculdades. Mas acredito que nenhum teve tanta mediunidade, com tanta clareza como Emanuel Swedenborg. Eu acho que ele teve a importância dele mais por causa também do conhecimento científico e do meio que ele vivia, né? Como tu falou, eu estava olhando aqui enquanto estava falando.
Ele tinha conhecimento em ciências, né? E em diversas áreas, química, matemática, magnetismo, hidráulica, acústica, metalúrgica, anatomia, hidráulica, filosofia, pneumática, geologia, mineração, era fora do comum. Ele era filósofo, ele formulou diversos tratados de filosofia, se você pesquisar tu vai encontrar. Ele era teólogo, estudante, estudioso da Bíblia, da Gênese, né? Ele foi inventor na sua época, ele tem esboços dele da máquina de voar, que era considerado um dos primeiros projetos racional de um avião, só para ter noção. Ele foi político, ele foi membro atuante do parlamento por vários anos, ele foi um grande literato em função das suas obras, poliglota, ele falava, vamos lá, sueco, holandês, inglês, francês, alemão, hebraico, grego, latim e italiano. E por aí vai. Meu Deus do céu. Então, não é qualquer mente, né? Não era qualquer um que estava exteriorizando esses fenômenos. Então, sim, ele marcou uma época. As pessoas podem dizer, pô, mas se a mediunidade foi presente em toda a história da humanidade, por que estamos citando esses, né? Porque esses marcaram sua época como grandes homens, né? Como grandes personalidades. Né? É verdade. E aqui vale lembrar o segundo parágrafo da nossa apostila, quando diz que para entender um Swedenborg é preciso possuir-se um cérebro de Swedenborg. E isto não se encontra em cada século. Exatamente. Por toda essa descrição que você fez do conhecimento, da inteligência, da capacidade que esse homem tinha de acumular conhecimento, é muito fácil de entender que não é a cada 100 anos que se encontra uma inteligência desta aí pelo mundo, né? Sim. Então, para resumir, o tipo de mediunidade dele, ele conseguia visualizar o mundo espiritual, né? Vidência, clareaudiência e clarividência. Exatamente. Ouvir e conversar com os espíritos, né? E ele tinha uma visão assim sobre a morte, né, Rafa? Aqui no nosso apostila está bem claro, né? Ele verificou que o outro mundo, para onde vamos após a morte, consiste de várias esferas. E cada um de nós irá para aquela que se adapta à nossa condição espiritual. Olha só o que ele conseguia enxergar. Isso muito, muito antes, né? Ainda de Allan Kardec codificar e nos dizer que temos diversos moradas, diversos mundos habitáveis que a gente está estudando isso, né? E de acordo com a evolução espiritual de cada um. É o que ele está dizendo aqui, né? E ele enxergava isso. O céu, como dizer, o céu se abria para ele e ele conseguia visualizar. Que coisa interessante, né? Então ele enxergava no mundo espiritual, como diz aqui, ele via casas onde viviam famílias, templos onde se praticava um culto, auditórios, onde se reuniam para fins sociais, palácios, onde deviam morar os chefes, segundo ele diz aqui, né? Sim. Ele falava da morte, né? Que a morte era suave, dada a presença de seres celestiais que ajudavam os recém-chegados na sua nova existência. Olha só o que ele conseguia visualizar, Rafael. A morte era suave porque tinha os seres espirituais, quer dizer, espíritos familiares, espíritos amigos que estavam ali ajudando no desligamento daquele espírito para dar continuidade na vida no mundo espiritual, que é o que a gente estuda na doutrina espírita. E é o que acontece, né? Não é porque foi Allan Kardec, quase 100 anos depois que começou a estudar, que a coisa começou a funcionar dessa maneira. Não, de jeito nenhum. Ela sempre foi assim. Né? Sempre foi assim, Swedenborg, bem antes, já conseguiu ver isso, né? Já conseguiu visualizar e descrever todo esse trabalho espiritual que existe em volta da gente, né? Olha o que ele fala sobre anjos e demônios, né? Que havia anjos e demônios, mas não eram de ordem diversa da nossa. Eram seres humanos que tinham vivido na Terra e que eram almas retardatárias como demônios, ou altamente desenvolvidas como anjos. Que visão que teve Swedenborg a respeito da evolução da alma do ser humano, né? Demônios ele conseguiu caracterizar perfeitamente. Espíritos que viveram na Terra, que viveram encarnados e que, por a sua involução, estavam lá como espíritos maus, como espíritos ruins. E os anjos, aqueles que tinham evoluído, que tinham conseguido uma trajetória boa na sua vida, estavam lá como anjos. Perfeito. É isso que a gente estuda. Né? Interessante a clareza dele em relação a isso, né?
quantos antes não passaram, vieram antes dele e tiveram ideias mirabolantes, fantásticas, achando que isso tudo realmente era demônios e é uma coisa, partiam muito pro lado místico, né? E ele não, teve uma visão científica e clara do que ele estava vendo, né? Sem partir para um lado místico ou fantasioso, digamos assim, né? Que muito antes do tempo de Allan Kardec estudar isso, o próprio Allan Kardec, que foi muito cético, né? Ele já tinha uma visão muito clara, já na época dele. Né? É verdade. E eu penso assim, Rafa, lendo isto já, lá em 1700 já tinha esse médium que tinha esse pensamento, tinha essa visão, voltando lá atrás, 300, 400, 500 anos antes de Cristo, Sócrates também tinha pensamentos iguais a esse, né, a respeito do mundo espiritual, de demônios, né? E hoje ainda a gente vê as religiões ainda baterem na tecla do inferno, do demônio, do diabo. As penas eternas, né? Amedrontando as pessoas com a figura mitológica, porque é mitologia. Sim. E não ter a humildade de se voltar para realmente para as verdades, para as coisas espirituais, ensinar os seus seguidores, né, que o mundo espiritual existe, que o mundo espiritual é a continuidade da nossa vida. Como diz Emmanuel aqui, né, de modo algum mudamos com a morte. Né? O homem leva para o mundo espiritual os seus hábitos mentais adquiridos, ou as suas preocupações e os seus preconceitos. Exato. Que é isso realmente que acontece com a nossa vida, com o nosso espírito, quando desencarnamos, né? Nós não levamos nada de material, não levamos nada do que possuímos. Levamos, sim, o que construímos de bom ou o que realizamos de mal. Isso é nosso, nós levamos conosco. E vamos ter que responder, né, ao tribunal da nossa consciência, porque é a nossa consciência que nos cobra, sobre como resgatar aqueles delitos que cometemos, de que forma que nós vamos pagar aquele débito. É assim que funciona no mundo espiritual. Ou como vamos nos beneficiar dos bens que realizamos aqui na Terra. Exatamente. Que pena que, infelizmente, as religiões não se abriram ainda para esse lado, né? Não precisa ser espiritismo, né? As religiões podem muito bem pregar esse lado do mundo espiritual sem mudar o seu nome, sem mudar a sua filosofia. Pode continuar com o nome que tem a religião, mas que passe a ensinar aos seus fiéis como é que é o mundo espiritual. O que se leva desse mundo, né? Exatamente. Não que se vai morrer e vai ficar lá dormindo até o juízo final. Meu Deus do céu, isso é tão fantástico, né? Tão fabuloso, né? Uma fábula, né? O pior é que os espíritos vão para lá, morrem, vão para lá, não encontram, não vão ficar dormindo, não vão ficar esperando esse juízo final. Muitas vezes se manifestam nas mesas mediúnicas desesperados, porque aprenderam de uma forma e encontraram o mundo espiritual de outra completamente diferente. Mas eu penso que, como a gente já vem discutindo, né, estamos passando por um período de transição. E a Terra está evoluindo lentamente. Acho que logo o ser humano vai encontrar o caminho. Todos vão acabar pensando e aprendendo como é que funciona o mundo espiritual e essas leis todas que a gente está sujeito. Né? É uma questão de tempo, eu penso. Sim. Né? Logo o ser humano vai estar bem alinhado. E quando falamos de tempo, né, Rafa, não vamos pensar daqui a um século, né? Vamos pensar que esse tempo pode ser milenar, né? Exato. Mas perante a eternidade é um período até curto, se a gente parar pra pensar. Sem dúvida nenhuma. Então tá bom. Eu acho que sobre o Swedenborg tá bom, né? Acho que tá bom. Deu pro pessoal ter ideia do quão ele foi importante no mundo científico, filosófico e político da sua época, né? E o quão ele tinha de mediunidade, o quão ele tinha esse alcance de visão, né, e as comunicações que ele tinha. Então por isso que ele foi um importante precursor da mediunidade e do espiritismo, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, falamos então agora um pouquinho sobre o Edward Irving, né? Que é o segundo da nossa lista.
Este Edward Irving pertence, estou lendo na nossa apostila, pertence àquela classe mais pobre de trabalhadores braçais escoceses. Então nasceu na Escócia, né? Swedenborg nasceu na Suécia, né? Irving nasceu em Annan em 1792. Depois de uma juventude dura e aplicada ao estudo, desenvolveu-se como um homem muito singular. Fisicamente era um gigante e um Hércules em força. Sua inteligência era máscula, ampla e corajosa, mas distorcida pela primeira educação na acanhada escola da igreja escocesa. Então ele era lendo aqui, já dá pra gente ver que parecia um enorme de um homem, né? Forte, musculoso, né? Mas infelizmente teve uma inteligência máscula, como diz, mas distorcida, né? Pela educação que teve na escola escocesa, na escola da igreja escocesa, porque Irving era um protestante, né? Ele foi pastor durante a sua vida. Então deixa eu ler mais um parágrafo aqui, depois você comenta mais alguma coisa. Você tem alguma coisa sobre a biografia dele, né? Eu tenho alguma coisa, eu achei realmente bem pouco material sobre o Irving, mas termina aí que a gente continua. Tá. Vou ler só mais um parágrafo, depois tu continua aí, Rafa. Então, era Edward Irving, pela severidade do protestantismo em que fora criado, um homem estranho, excêntrico e formidável. Quando adulto, tornou-se pastor da igreja escocesa. Inicialmente como ministro assistente do grande Dr. Chalmers, que era então o mais famoso clérigo da Escócia. Mais tarde, foi trabalhar numa pequena igreja escocesa em Londres. Foi nessa igreja que Edward pôde exibir toda a sua eloquência sonora e as suas luminosas explicações do Evangelho, atraindo, em consequência, enorme multidão. Por este fato, foi removido para uma igreja maior em Regent Square, com capacidade para 2.000 pessoas. De lado à sua oratória, parece que Irving foi um pastor consciencioso e muito trabalhador, sempre pronto dia e noite no cumprimento do seu dever. Bom, aqui está dizendo como é que ele era, como é que foi a ascensão dele como pastor. Então ele tinha um verbo eloquente, explicava muito bem o Evangelho, explicava muito bem as coisas bíblicas, e por isso ele foi promovido, né? Sim, sim. Dá a impressão que foi promovido, porque ganhou uma igreja maior. O que eu ia complementar não é muito diferente do que tu já tinha aí, porque eu também encontrei pouco material sobre ele. Só esquecemos de falar a data de falecimento dele, que foi em 1834. E então foi um pouco antes do advento do Espiritismo, um pouco antes de Allan Kardec iniciar os trabalhos e a divulgação do Pentateuco, né? E realmente o que eu tenho aqui fala a mesma coisa que você tem aí. Ele foi um importante pastor de sua época, foi uma das mais célebres e controvertidas personalidades religiosas do século XIX. Né? Então ele não, de novo, nós estamos citando uma personalidade que se destacou na sua época, no seu tempo. Né? Eu só queria entender, se tu tem aí, qual foi a mediunidade dele e o que foi que destacou ele nessa área mediúnica, pai? Bom, na nossa apostila fala o seguinte, ele era um pouco polêmico também, né, Edward Irving. Ele criou sério problema com a igreja pelas suas opiniões teológicas. Então ele questionava se o Cristo poderia ou não pecar, sendo por isso condenado pelo presbitério. As coisas estavam assim quando na igreja de Irving começaram a surgir fenômenos mediúnicos, sobretudo os de voz direta. Então ele estava pregando e começavam a aparecer vozes. Ele ouvia vozes. Aqui não diz, mas com certeza os participantes da igreja também ouviam estas vozes. Através dele, né? Através dele, né? Através da mediunidade dele. Sim. Então diz assim, inicialmente ouviam-se gritos como os de um possesso. Em outros momentos, os gritos eram de homens e mulheres, numa linguagem incompreensível. Sons rápidos, queixosos e ininteligíveis.
Ao lado das vozes, ouviam-se em intensidade cada vez maior ruídos e outros sons. As vozes acalmavam-se ou silenciavam os sons em muitos dos apelos de Irving. Tudo isso, porém, gerou uma incompreensão geral da igreja protestante. Então, eu imagino assim, ele estava pregando e começavam a surgir vozes. Ao pedido dele, ao comando dele, às ordens dele, as vozes se calavam. Porque era através da mediunidade dele que aquelas vozes estavam acontecendo, né? Então, muito diferente da mediunidade de Emmanuel, Irving tinha essa mediunidade da voz direta. Ele já foi um caso em que não controlava, né? Ele na verdade, ele não entendia direito o que estava acontecendo com ele nessa época, né? Não conhecia, né, Não conhecia, Rafael? né? Diferente não sabia do nada Swedenborg, sobre né? o fenômeno, né? Mas já diferente do Swedenborg, que já tinha uma ciência, tinha uma consciência do mundo espiritual e do que estava acontecendo com ele, né? Pelo próprio conhecimento de tudo que ele tinha, né, Rafael? Sim, Emmanuel, né? Sim. Acho que para o Emmanuel foi muito mais fácil entender a sua mediunidade, mesmo sem ter literatura nenhuma a respeito, pelo como diz assim, pelo amontoado de conhecimento que ele tinha, né, da ciência, de física, de química, de biologia. Ele conseguia, então, acredito, entender melhor aqueles fenômenos. Já o Irving, que era só a voz direta, ele não conseguia entender o porquê que aquelas vozes aconteciam, né? Mas elas obedeciam ao seu comando. Ok. Interessante, né? Uhum. Muitas vezes elas obedeciam ao seu comando. Porque era ele, o médium, que dava condições para que os espíritos se manifestassem daquela forma. Sim. Era a sua mediunidade que estava ali, né? E que os espíritos se serviam para produzir aqueles sons, aquelas vozes. Exatamente. Aqui na nossa apostila diz assim, ó, que Irving viveu muito intensamente as sucessivas crises porque passou. Era um galho cortado da árvore e ia secando. Estão comparando ele, né, como um galho cortado da árvore que ia secando. Aquele gigante de meia-idade murchou e encolheu. Seu arcabouço vergou. As faces tornaram-se cavadas e pálidas. E assim, trabalhando até o fim, tendo nos lábios as palavras: se eu morrer, morrerei com o Senhor, ele dizia. A sua alma passou para aquela luz mais clara e mais dourada. Então, realmente, na apostila também não tem muito o que falar do Irving. E até não sei porque que Arthur Conan Doyle o colocou como um dos precursores, né, dos médiuns precursores. Sim, sim. Com certeza, pela intensidade dos fenômenos que aconteciam, né, Rafa? Porque aqui não relata, né? Não tem um relato tão mais claro como tem de Swedenborg, né? Até se alguém que estiver nos ouvindo tiver mais detalhes sobre a mediunidade do Eduardo Irving, manda pra gente. Manda pra gente que a gente divulga, né? A gente divulga, coloca no blog ou comenta na próxima aula, até pra gente ter mais material e participação do pessoal, né? É verdade. Muito bem, então por último, dos 3 que foram selecionados como precursores, temos o Andrew Jackson Davis, né? Exato. Que foi um notável médium cognominado o pai do espiritualismo moderno. Exato. O profeta da nova revelação, ou o Allan Kardec americano, sim, por ter anunciado o advento do espiritismo. Sim, porque ele já foi contemporâneo de Kardec, né? Ele já nasceu em 1826 e faleceu em 1910, ou seja... Kardec nasceu em 1804. Quando ele nasceu, Kardec já tinha 22 anos, né? Isso. Então, como ele era americano, Kardec era francês, eles foram contemporâneos, não sei se chegaram a se conhecer, né? Não sei se a história relata isso. Não, eu acho que não, mas ele conheceu sim a obra de Kardec, né? Com certeza, né? Com certeza. E ele nasceu em Nova York e morreu em Massachusetts. Então viveu a vida toda dele nos Estados Unidos, né? Sim. O que a gente pode ler a respeito do nosso amigo aqui? Vamos lá, né? Filho... Pode ler. Não, pode ler, por favor. Vai. Filho
filho de pais humildes e incultos. Nasceu em 1826, no distrito rural do estado de New York, às margens do rio Hudson, entre gente simples e ignorante. Era um menino pouco atilado, falto de atividade intelectual, corpo mirrado, sem nenhum traço que denunciasse a sua excepcional mediunidade futura. Então parecia assim, falando um sujeito pequeno, né, mirrado, magrinho, Sim. Né, mas que ia ter uma mediunidade bem expressiva, né, quando ela fosse se manifestar. Que aqui não fala em que época que se manifestou a mediunidade dele. Não sei se você tem aí nos teus escritos. Não tenho aqui também a época. Mas é interessante assim, ó. Ele entrava em transe, né? E quando ele estava em transe, ele falava várias línguas, inclusive o hebraico. Todas dele desconhecidas, expondo admiráveis conhecimentos de geologia e discutindo questões de arqueologia, história e bíblica, Sim. de mitologia, bem como temas linguísticos e sociais, apesar de nada conhecer de gramática ou de regras de linguagem, sem quaisquer estudos literários ou científicos. Então vamos colocar um paralelo aqui entre o que ele falava, dos conhecimentos que ele falava quando estava em transe, a diferença dele com Emanuel Swedenborg, que tinha esses conhecimentos que eram dele, era de Swedenborg. Ele tinha os conhecimentos, né? E o Jackson falava desses conhecimentos, mas em transe. Então essa era a mediunidade dele, essa era a grande mediunidade que ele possuía, de discutir temas e falar línguas que lhes eram totalmente desconhecidas. Sim, ó, só para ter ideia de como ele iniciou os estudos e a própria descoberta da mediunidade dele, ele tinha, ó, em 1843, ele descobriu o mesmerismo. A gente já estudou lá nos precursores do espiritismo. É o Mesmer, né? Que Franz Anton Mesmer, que foi um estudioso do magnetismo, do fluido vital e das curas, que isso era possível ocorrer através desse magnetismo. Então ele teve contato com Mesmer, estudou todo o mesmerismo. E aí ele cita aqui que em 1844 ele teve uma experiência bastante incomum. O Davis ele afirma que ter sido inesperadamente envolvido por uma força que o fez levitar e teria sido conduzido em uma rápida jornada em um estado de semitranse até as montanhas de Catskill, acho que é isso, que estava a 60 km de distância. E lá Davis ele afirma ter encontrado dois anciões que ele se identificou como sendo o filósofo grego Cláudio Galeno e o místico, está citado aqui como místico, mas a gente sabe que não é, o sueco Emanuel Swedenborg, que eles ministraram conhecimento de medicina, filosofia moral e por aí vai. Então assim, ele já tinha contato com o espírito de Swedenborg. Ele era inspirado pelo espírito do Swedenborg, né? Swedenborg, exatamente. Inspirado e orientado por Swedenborg. Então foi ali por 1844 que ele começou a ter esse contato, a ter esses ensinamentos já com Swedenborg. Tem um parágrafo interessante na nossa apostila. Como ele era clarividente e audiente, ele, no início da sua mediunidade, ele foi usado por Livingstone para diagnósticos médicos. Davis descrevia como o corpo humano se tornava transparente aos seus olhos espirituais. Cada órgão aparecia claramente e com uma radiação especial e peculiar que se obscurecia em caso de doença. Olha que mediunidade fantástica. Exato, ele se destacou bastante nisso, né? Então ele olhava para uma pessoa e ele enxergava o interior da pessoa. Sim. Era como se fosse olhos de radiografia, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo todo está ligado ao perispírito e cada órgão ligado a um pedaço do nosso perispírito, né? Então a gente sabe que vibramos, e quem tem olhos espirituais como o do Andrew Jackson Davis conseguia enxergar, né? Todo esse perispírito. E aí sim ele conseguia identificar a doença, um órgão que estava com problema, ou algum tipo de problema que a pessoa tinha, já com essa visão mediúnica que ele tinha, né? Rapaz, você já pensou
hoje um médico que tivesse um médium ou um médico médium que olhasse para a pessoa e já desse o diagnóstico. Ô, meu amigo, tu tá com um problema no fígado. Exato. Não, teu problema é no pulmão. Porque tá enxergando, né? Porque tá olhando Sim. dentro da pessoa. É uma coisa assim que parece cinematográfico, parece... Mas não, né? Existe essas mediunidades, sim, em que o médium consegue enxergar os órgãos internos da pessoa, olhando inclusive aonde está o problema. Uhum. Então imagina o médico, a certeza do médico, né? Poder diagnosticar com uma visão direta do problema. Sim. O que hoje fazem os aparelhos, né? Exatamente. Faz uma ressonância, faz uma ultrassonografia, faz radiografia, enfim, a infinidade de exames que existem hoje para que o médico tenha segurança e dá o diagnóstico. Na época, esse Livingstone usava o Davis como uma dessas máquinas. Era uma ressonância magnética, uma ultrassonografia, um raio-x vivo. Verdade. Estava ali ao seu lado e só apontando o problema. Então era, na verdade, uma mediunidade bem interessante também, né? Eu estava lendo aqui, depois dessas primeiras experiências que ele teve, ali em 1846, 47, ele larga, então, que ele tinha um ofício de sapateiro, como a gente falou, ele tinha uma origem humilde, né? Para se dedicar a tempo integral a esses tratamentos espirituais que ele dava às pessoas. Né? E depois de um certo ponto, até então ele precisava da ajuda de na época eles chamavam, né, de um mesmerista. Ele precisava da ajuda de um magnetizador para entrar em transe e assim ter contato com a mediunidade dele. E depois dos 21 anos de idade ele já não precisava mais desse auxílio e já entrava em transe conscientemente, sozinho, e passou a auxiliar as pessoas no tratamento espiritual. Também ele deixou algumas literaturas, né, Rafa? Sim, deixou numerosos livros mediúnicos. E os livros deles eram mediúnicos. Diferente dos livros de Emmanuel. Ela não disse que era mediúnico, mas o Emmanuel deixou o livro do seu conhecimento, né? E ele deixou o livro mediúnico. Mediúnico porque nessa época já tinha uma descrição pro que estava acontecendo com ele, né? Sim. O Kardec já tinha escrito o Livro dos Espíritos, mas pro final ali, né? Então já havia um estudo, já havia o espiritismo, ele já existia, né? Swedenborg só não foi livros mediúnicos porque essa expressão ainda nem existia ainda. Nem existia, é verdade. Entendeu? Mas ele deixou o livro sob a denominação genérica de Filosofia Harmônica e Revelações Divinas da Natureza. E em A Grande Harmonia descreve a morte de uma senhora observando e revelando os detalhes da partida do espírito. Ele conseguia fazer isso, descrever o momento do desencarne e todo aquele trabalho de desligamento do espírito do corpo físico, que nós estudamos na doutrina espírita e sabemos que ele acontece célula por célula, né? Devagar, não é uma coisa abrupta. E ele conseguia descrever isso, vendo o desencarne da pessoa, vendo como que aquilo acontecia, né? Que está tão bem discriminado, tão bem enunciado nas obras de Kardec, né? Ele também foi assim, ele previu o advento do automóvel, da máquina de escrever e predisse o aparecimento do espiritismo no livro Princípios da Natureza. Eu não sei se quando ele fez essas previsões, não sei se o Livro dos Espíritos já, com certeza, não tinha sido ainda editado, né? Porque aqui não dizem que época que ele fez essas previsões. Mas se era a previsão do advento do espiritismo, então foi antes de 1857, né? Provavelmente, né? Provavelmente. E olha que interessante que eu encontrei aqui, mais pro final, no finzinho da vida dele. Eu até vou ler um trecho aqui do que eu encontrei, olha só. Nos seus últimos anos, Davis mudou para Boston, abriu uma pequena livraria e continuou a tarefa de prescrever tratamentos com erva de seus pacientes. Andrew Jackson Davis faleceu em 1910 com 84 anos, como a gente já tinha falado, né? No seu caderno de notas foi encontrado a seguinte passagem, que data de 31 de março de 1848. Estava escrito exatamente assim: Esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e eu ouvi uma voz:
suave e forte, que me disse: irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração vidente. Davis ainda anotou embaixo: fiquei pensando o que queria dizer aquela mensagem. Aí, nesta mesma data, na pequena cidade de Hydesville, os fenômenos que foram mais tarde classificados como poltergeist começaram a ocorrer na residência da família Fox. Então, a gente sabe que as irmãs Fox em Hydesville foram as grandes precursoras também do espiritismo, que foi logo em seguida que começou a ter esses fenômenos. Vê que interessante, né? É, muito interessante. Não foi à toa que Conan Doyle escolheu esses 3 grandes nomes como precursores, como os médiuns precursores, né? Sim. Não precursores da mediunidade, né? Médiuns precursores. Exatamente. Então, Rafa, eu acredito que o que a gente queria passar sobre médiuns precursores, que são esses 3 nomes, está passado, né? Pra gente que está começando o estudo sobre mediunidade, que ainda vai o resto de todas as nossas aulas desse módulo é sobre isso, acho que realmente valeu a pena a gente conhecer quem são, e a gente tem que ter noção, né, do que está por trás do que a gente vive hoje, né, dentro do espiritismo, quem foram os médiuns que iniciaram e que tiveram esses primeiros fenômenos com mais alto grau, digamos, de consciência e de influência na sociedade, né, como a gente já falou, a gente já repetiu, mediunidade existe desde que o mundo é mundo, né. Então, mas esses realmente despontaram, né, com grande nome na sociedade, né, como grandes nomes, né. Sem dúvida nenhuma. Tá bom, vamos falar agora do nosso próximo assunto, que estamos sempre dentro da mediunidade, né? Mas o nosso próximo assunto vai ser o mecanismo das comunicações. Condições, técnicas, afinidade e sintonia. Já estamos entrando então no tema mais apurado da mediunidade. Exatamente. Né? Os mecanismos das comunicações. Como é que acontece? Quais são as técnicas, né? O que é afinidade, o que é sintonia, que a gente já comentou em outras aulas sobre afinidade e sintonia. Exatamente. Mas agora mais direcionada à mediunidade, né? Exatamente. Tá bom, Rafa, se tem mais alguma coisa para comentar... Eu acho que não, pai. Tu pode finalizar aí com a nossa... Então podemos fazer o encerramento? Com a oração final e pra gente encerrar a aula. Tá bom. Então nós vamos fazer a nossa oração final agora. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham, neste momento eu os convido para que com o nosso pensamento, com o nosso coração, voltados a Deus nosso Pai, esse Deus maravilhoso, esse Deus infinitamente justo e bom, esse Deus que nos criou um dia simples e ignorantes e nos deu a possibilidade do crescimento, da evolução. E é esta jornada, querido Pai, esta caminhada que empreendemos e que necessitamos da vossa ajuda, do vosso amparo, para que possamos cada vez mais estarmos em sintonia contigo, cada vez mais termos o conhecimento da doutrina evangélica do Cristo, esse Mestre incomparável, que é a nossa luz, que é o nosso caminho, que é o nosso amparo. Querido Jesus, obrigado a você pelo teu evangelho, pelos teus ensinos. Obrigado à espiritualidade presente que nos acompanha, que nos ajuda neste trabalho e que possamos, com este trabalho, alcançar aquelas pessoas sequiosas de conhecimento e que essas pessoas possam, com este trabalho, se interessar pela doutrina, pelo conhecimento, e ir em busca de mais conhecimento. Sabemos, querido Jesus, que o nosso trabalho é pequeno, é simples, é amador, mas é feito de coração, querido Mestre,
com todo o amor, com toda a paciência, com toda a dedicação que nos é possível. E assim então, querido Jesus, em Teu nome, em nome de nosso Deus Pai Criador, dos Espíritos amigos presentes, em nome do nosso anjo de guarda, nós encerramos o nosso episódio dessa noite. Como sempre, querido Mestre, rogando a Ti que a Tua paz e o Teu amor esteja dentro do coração de todos os Espíritos presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, chegamos ao finalzinho da nossa aula. Novamente, né? Nosso próximo tema, o mecanismo das comunicações mediúnicas, né? Vamos continuar o estudo aí. Mais alguma coisa por hoje? Não, só dar uma boa noite a todos. Agradecer mais uma vez pela paciência de nos ouvir, de nos acompanhar. Então, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado também por estar nos ouvindo e até a próxima aula.